De fato, a aparência de Momo era meio estranha e poderia escandalizar alguém que fizesse muita questão de ordem e limpeza. Ela era baixinha e magrinha, de modo que era impossível dizer ao certo se tinha apenas 8 anos ou já estava com 12. Sua saia comprida até o tornozelo era uma mistura de retalhos de várias cores, costurados uns aos outros. Por cima de tudo, ela usava um paletó de homem, grande demais, com as mangas enroladas. Momo não quis cortá-las porque pensou com muita razão que ainda estava crescendo e talvez não voltasse a encontrar outro paletó bonito e prático como aquele com tantos bolsos. Olá, meu nome é Caroline Rodrigues e eu estou aqui nesse anfiteatro para apresentar meu vídeo resenha produzido para o concurso cultural GetTube. Eu escolhi o livro Momo e o Senhor do Tempo, do escritor alemão Michael Ende. Esse nome talvez não lhe soe familiar, mas Michael Ende é o autor da história que deu origem ao filme Uma História Sem Fim, que foi muito popular nos anos 80 aqui no Brasil. Michael Ende nasceu em 12 de novembro de 1929, numa cidade chamada Garmisch-Partenkirchen, que fica no sul da Alemanha. Lá nessa cidade, inclusive, existe um parque chamado Michael Ende Kurpark. E tem várias esculturas que são baseadas em obras escritas pelo Michael Ende. Michael Ende viveu até 1995 e deixou pra gente uma vasta produção bibliográfica. Escolhi o livro Momo e o Senhor do Tempo justamente por ser classificado em alguns países como infanto-juvenil. Aqui no Brasil, inclusive, esta edição traz na catalogação como um romance de literatura alemã, simplesmente. A literatura infanto-juvenil, às vezes, é tida como uma literatura de menor qualidade ou mais simplista, porque ela é feita para crianças e adolescentes, mas esse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos é uma prova de que isso não é verdade, porque existe uma grande complexidade quando a gente lê enquanto adulto também. Ele foi publicado pela primeira vez em 1973 e, de acordo com a minha pesquisa, o nome dele em alemão é somente Momo mesmo. Mas aqui nessa edição brasileira é legal de ver que o título completinho dele seria Momo e o Senhor do Tempo, ou A Extraordinária História dos Ladrões de Tempo e da Criança que trouxe de volta às pessoas o tempo roubado. Um conto-romance. É, tudo isso mesmo. Essa edição que eu tenho aqui é da Martins Fontes, foi publicada em 2017, tem 264 páginas e tradução de Mônica Stahel. O livro conta a história de Momo, que é uma menina que aparece de repente num anfiteatro. Ela não sabe dizer de onde ela veio, ela não sabe dizer a idade que ela tem, ela só sabe dizer que ela é Momo e que ela mora naquele lugar ali. Quando as pessoas, os adultos, né, vêm falar com ela, estão preocupados, querem levá-la ao orfanato, né, e ela se recusa porque ela diz que o orfanato tem grades, é um lugar onde as crianças apanham, então eles acabam concordando com ela e deixam ela vivendo ali e eles vão ajudar ela, trazem comida, trazem roupas, trazem alguns utensílios para ela montar a casa dela também. E eles passam muito tempo convivendo, as pessoas vão até ela para conversar, para brincar, para passar o tempo. Tem ali, nessa passagem, uma característica muito importante da Momo, que é a capacidade que ela tem de ouvir as pessoas. Bom, eles convivem bastante tempo assim, só que aí o conflito da história se estabelece quando de repente começam a aparecer uns homens cinzentos pela cidade. Esses homens andam de ternos cinzas, carros cinzas, pastas cinzas, chapéus cinzas, tudo é cinza neles. E fumam charutos também. Eles se apresentam como representantes da Caixa Econômica do Tempo. Eles dizem que se você trabalhar mais e tiver menos tempo de lazer, você vai poupar mais o seu tempo para no futuro poder aproveitá-lo. E as pessoas acabam comprando essa ideia, né? Eles convencem elas a poupar nessa instituição. Assim, quando elas fazem esse acordo com essa instituição, como começa a ver que as pessoas começam a ter uma mudança de comportamento. Elas não têm mais tempo para ir lá visitar ela, para ir lá conversar, elas têm que trabalhar muito, muito, muito. Então as crianças também eram afetadas por essa ocupação total que os adultos tinham e compensavam com brinquedos caros para elas. A partir deste momento, Momo é visitada por uma tartaruga, que ela descobre que se chama Cassiopeia. Vai conduzi-la até o Mestre Horas, aquele que vai dar para ela o elixir
ou a forma para ela restabelecer a ordem. Eu acho que o tema principal da história, que é a questão do valor do tempo. É importante pensar que essa obra foi publicada numa época em que as pessoas estavam se questionando bastante sobre a sociedade capitalista, sobre o que as pessoas estavam fazendo com o seu tempo, sobre a questão da produção, o tempo todo tendo que produzir alguma coisa. O Michael Ende se utiliza de um contraste bem interessante, que da protagonista com os antagonistas. A Momo é uma pessoa que não tem idade, a gente não sabe ao certo quantos anos ela tem, a gente não sabe de onde ela vem, ela não tem ocupação. Isso contrasta bastante com os homens cinzentos, que tem nomes alfanuméricos. Um deles, por exemplo, se chama BLW/553/C. E a idade deles também é super bem definida. Tem um momento em que um deles diz que tem 11 anos, 3 meses, 6 dias, 8 horas, 2 minutos e neste exato momento 18 segundos. Tem um outro contraste que os homens cinzentos sempre utilizam frases como tempo é precioso ou poupe seu tempo. Só que no livro a concepção de tempo da Momo e do narrador que eles trazem é: tempo é vida e a vida reside no coração. Então, o que é o tempo? Como se conta o tempo? Qual é o valor do tempo para cada pessoa, né? O que é importante se fazer com o seu próprio tempo? O tempo está bem relacionado também à produtividade. Algumas pessoas acham que tempo tem que ser produtivo, por exemplo, e no livro isso aparece bastante. No começo da história as pessoas têm bastante tempo livre, elas são mais felizes, elas ficam mais tempo conversando, elas parecem mais calmas. Só que conforme a história vai passando e as pessoas vão trabalhando mais e vão ficando tristes, já não tem mais tempo para visitar os amigos. Pode ver bem assim o Michael Ende fazendo essa crítica bem velada assim, a que a produtividade é realmente tão importante na nossa vida, né? A escolha também da tartaruga para ser o arauto é interessante, porque a tartaruga é um animal lento e é um animal que vive muitos anos, né? Então também tem muito a ver com a relação do tempo. A questão do tempo está sempre presente nessa obra. Esse livro mexe muito com as nossas concepções de tempo, o que a gente pensa, o que é o tempo afinal, o que é passado, presente e futuro. Por que nós somos tão obcecados por essa ideia de contar o tempo, né? Talvez você se lembre de Einstein e a sua teoria da relatividade, porque você provavelmente não vai ver o tempo passar lendo este livro.